Podeis da pátria, filhos, percorrente a mais. Olá, turma da EJA, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robério. Um grande abraço a todos, espero que tenha tido uma Semana Santa abençoada e uma feliz Páscoa, né? E retornamos à nossa atividade de história. Então, agora vamos aprender um pouquinho sobre a independência do Brasil. Nas aulas anteriores, vimos algumas revoltas anticoloniais. Agora, vamos ver a independência do Brasil, que houve os antecedentes até chegarmos em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I, né, decreta a nossa independência, né, proclama a independência do Brasil. Então veja bem, para entendermos a independência do Brasil, é necessário voltarmos à Europa um pouquinho antes de 1822. As agitações na América e na Europa no século XIX foram muitas, né? Então, com isso, passou a ter uma série de situações que envolveu diretamente Portugal. Então, embora as revoltas de Minas, né, a Conjuração Mineira, né, Inconfidência Mineira, também assim chamada, a revolta no Rio e a Conjuração Baiana aqui na Bahia, né, que houve, foram sufocadas, mas a insatisfação brasileira com a coroa portuguesa era tamanha. Um dos motivos ainda era a questão do monopólio comercial, até porque os colonos aqui não poderiam comercializar com outras nações, né? Então isso era uma causa de insatisfação. No entanto, outros fatores nem se discutia, como a questão da abolição da escravatura não era nem assunto comentado na nossa colônia, né? Mas vamos adiante. Então, o que acontece? Muitos pediam essa questão da liberdade, né? Na Inglaterra já havia a fervorosidade da Revolução Industrial, ou seja, que necessitava de mercados consumidores e daí um pouco dessa pressão contra a coroa portuguesa. Mas um fato, ele é determinante para dar início ao nosso processo de colonização. Isso tem muito a ver com a guerra entre Inglaterra e França, né? Então, esses conflitos entre Inglaterra e França atingiram diretamente Portugal, né? Então, em 1806, Napoleão Bonaparte, né, decreta o bloqueio continental, ou seja, impedindo algumas, né, e algumas nações, ou seja, alguns estados europeus a comercializar com a Inglaterra, atingindo de cheio Portugal. Sob a ameaça, né, de ser invadida por Napoleão Bonaparte, o príncipe Dom João, né, se transfere para o Brasil em 1808, abandonando o país e seus súditos. Corajoso ele, não? Então, a partir daí, começa o processo de independência do Brasil. A transferência da corte, né, ou seja, com o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte, Portugal, a corte portuguesa, se viu obrigada, né, pressionada a vir para o Brasil. Então, em 24 de janeiro de 1808, a corte portuguesa desembarcava aqui no Brasil. Portugal agora era governada por Dom João, né, por Dom João VI, já que a louca, lembra dela lá nas conjurações mineira e baiana, né, tinha pegado indóida, né, já tinha atestado como louca, e seu filho assume o trono. Ou seja, o que é que acontece com isso? A Inglaterra, né, protege as embarcações até que eles desembarcam aqui no Brasil, ou seja, cerca de 15 mil pessoas vieram junto com o príncipe regente e estavam nesse grupo, né?
altos funcionários, oficiais do Exército, da Marinha, membros do alto clero e muitos criados que deveriam cuidar das questões burocráticas e outras finalidades que a coroa tinha, né? Então, só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, entre 1799, tinha apenas 40 mil pessoas. Com a chegada da família real, já foi para 60 mil. Mais tarde, né, por volta de 1821, já estava com quase 120 mil pessoas, né? Tudo isso em consequência da família real. Então, isso acaba mostrando uma nova identidade no Brasil. Com a família real já instalada aqui no Brasil, né, o governo tratou logo de abrir os portos, né, na famosa abertura dos portos às nações amigas, isso já em 1808, né? Ou seja, quem era essa nação amiga? Evidentemente, a Inglaterra, que tinha escoltado Dom João, já que tinha juntado seus panos no baú e colocado no navio para vir para o Brasil, né? Então, nada mais justo. Então, o que acontece? A Inglaterra invade o Brasil com todos os tipos de produtos. Tudo que era consumido no século XIX e até mesmo no início do século XX era vindo da Inglaterra. É como se hoje tudo que compramos vem da China, né? Made in China, como todo mundo chama, né? Então, praticamente todas as bugigangas que nós compramos vêm da China, né? Assim, os produtos ingleses invadiram o Brasil. Foi uma verdadeira China na época, né? O Brasil passa a ter ares, né, de um país de verdade, até porque passa a vir comerciantes de outros países, cientistas, principalmente naturalistas, né, para conhecer a exuberante fauna e flora do Brasil, que no século XIX já era algo bem cobiçado por cientistas e naturalistas internacionais. E aí veio a integração da colônia, né? Foram criados sistemas de correios, né? Porque antes da corte chegar para o Brasil, ainda nós vivíamos em capitanias hereditárias e o isolamento. Então, para ter uma maior administração, o rei, né, Dom João, criou os sistemas de correios, que já foi criado já com a vinda da família real para o Brasil, né? Uma coisa interessante nesse período também era chamado de aposentadoria. Olha, a aposentadoria não é essa aposentadoria que todo mundo almeja para ganhar 1, 2, 3 salários mínimos, não. A aposentadoria era da seguinte forma naquela época. Veja que interessante. Como veio uma nobreza, né? Pessoas de alta patente que viviam em Portugal, em Lisboa, né? Então, se sua casa fosse bonita, né, dava 24 horas para você sair da sua casa e essa família lusitana, ou seja, portuguesa, vir morar na sua casa. Você juntava os paninhos e tinha que sair imediatamente para dar a casa a esses indivíduos. Então, você imagine o porquê que o Brasil hoje tem tantos privilégios, ainda hoje é enraizado na nossa sociedade. Parte desse processo colonial, né? Quando o rei de Portugal veio para o Brasil, trouxe 15 mil pessoas para comer e beber às custas dos brasileiros e da força de trabalho dos afrodescendentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente tinha que colocar e salientar, né? Então, com isso, o Brasil ganha uma dinâmica, o país passa a ter cara de país, né? Então, a elite portuguesa passa a ter contato com os fazendeiros, isso rende casamento, rende uma certa interação. Então, com isso, muitas famílias já não pensavam mais em voltar para Portugal, né? Por quê? Os franceses foram expulsos em 1910, né? No entanto, muitos conseguiram grandes comércios aqui no Brasil, casamentos com fazendeiro, com a elite, né, colonial
brasileira na época, então não queria mais. E Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império, né? Então, com o Rio de Janeiro elevado à capital do Império em 1815, a antiga colônia foi elevada a Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, o Brasil não era mais uma colônia, eram partes iguais do reino. A partir desse processo de 1815, quando o Brasil passa a ser a capital do Império, nós praticamente atingimos a nossa independência. Por quê? Não tinha como voltar mais atrás. O monopólio comercial já tinha se esvaído, né? Tinha acabado. Então, com isso, o Brasil ganha áreas de país, poderia comercializar com outras nações, além principalmente com a Inglaterra, né? Mas uma coisa é positiva com a vinda da família real, dar-se o início da nossa independência até que Dom Pedro I, né, e a gente vai ver isso na próxima aula, proclama a nossa independência, mas, por exemplo, o Correio, Banco do Brasil, Jardim Botânico, a biblioteca, a primeira escola de medicina no Brasil, que foi em Salvador, aqui na nossa Bahia, foi fundada, faculdades, teatros. Então, com isso, o Brasil ganha, né, um ar de país. Praças foram reinventadas, passeios públicos, porque até então não se ia para lugar nenhum. Então, tinha que dar um ar, principalmente para atender essa nobreza. Mas, com a vinda da família real para o Brasil, dá-se o primeiro passo efetivo para a independência do Brasil. Ficamos independentes, é isso que nós vamos ver na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e teremos algumas perguntinhas para responder. Bye, bye!